Aí, Coloquei. beleza. Então, assim, ó, só para a gente começar, então, né, para se situar, para poder auxiliar dentro da LAMAN, da Liga, né, acadêmica, então, da parte de anatomia. Então, o pensamento que é? É mostrar a atuação, realmente experiência, dentro de Covid-19, associado da Covid-19 ao que a gente tem de terapia pulmonar, alto fluxo. Por que funciona? Por que não funciona? Por que se pensou em usar de maneira precoce? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, mas no raciocínio real, tá? Que eu utilizei para a gente poder ter dentro de anatomia, para os entendimentos e para poder melhorar e fazer com que esses pacientes tivessem um desfecho melhor. É específico também porque da seguinte maneira, né? A Covid-19, lógico, é uma doença nova, ela não tem um comportamento similar a nenhuma outra doença infecto-contagiosa. Essa foi a nossa maior dificuldade e a apresentação clínica variada de acordo com cada tipo de paciente. Então, vocês viveram esse período, mas só para a gente, né, ter mais ou menos, né, colocado em uma linha de tempo. Se começou lá, né, em dezembro de 2019, então, aqueles boatos a respeito, né, da cidade de Wuhan, em que se estava tendo alguns tipos de pneumonia atípica, né? Quando a gente diz atípica, são de germes, né, geralmente vírus, gerando um tipo de pneumonia com comportamento não sequencial, né, não esperado. Quando teve esse primeiro alerta lá em dezembro, se tentou controlar a situação local, teve várias desinformações e informações também, mas depois, em janeiro de 2020, se conseguiu isolar o germe, vendo então que era o SARS-CoV-2, né? Esse germe, então, é um vírus tem uma capacidade de virulência muito grande e características específicas apenas dele. 30 de janeiro de 2020 virou uma emergência pública, né, internacional, ficou no ESP2, tá, de classificação, que são das emergências públicas, e dentro disso, em março de 2020, que se iniciou realmente com a pandemia. Então, grau mundial de acometimento com várias localizações no planeta, né, associadas a esse tipo de infecção e se espalhando rapidamente. No Brasil, experiência, né, que nós tivemos, então, primeiro trimestre agora de 2021, foi o nosso boom, o nosso bug mesmo de sistema, com a falta de leitos, que foi uma dificuldade muito grande, e uma dificuldade muito grande também em se entender a doença. Se coloca antibiótico terapia, não se coloca, como é que é o comportamento pulmonar, e isso tudo a gente teve que ir treinando e vindo lá da essência, né? Anatomia, fisiologia, para entender como é que esses pacientes evoluíam, para a gente saber como agir. Então, na verdade, aqui não é para eu conversar sobre específico Covid-19, mas é correlação anátomo-clínica. O que a gente fez para poder diminuir o grau de comorbidade e também, né, a gravidade, evitar que esse paciente evolua para terapia intensiva. São pacientes muito graves, a gente sabe, por causa do acometimento pulmonar em primeiro momento. Quando chega nesse nível, a gente tem, né, toda uma parte inflamatória associada e as correlações anatômicas locais me dizem o porquê que a gente entra em insuficiência respiratória tão rápido. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Vamos lá. Pensando, então, na Covid-19, né, a gente sabe que é uma inflamação do parênquima pulmonar, que gera realmente um quadro pneumônico, vai dar também alterações cardiovasculares, taquicardia compensatória por hipertensão de artéria pulmonar, isso é só um comentário, tá? Não chega a entrar dentro do nosso assunto agora. A normalidade dos parâmetros também de coagulação, então a gente também vai ter esse aumento de pressão capilar pulmonar por causa da hipercoagulabilidade, e é uma hipoxemia do tipo 1. Hipoxemia do tipo 1, até vamos ver se vocês estão por dentro aí, só para poder saber até dos semestres e tudo que vocês estão. Você sabe o que é hipoxemia? Qual é o conceito de hipoxemia? Podem responder no chat, bem tranquilo. Só para poder ver se eu preciso entrar um pouquinho com vocês ou não é necessário nesse momento. Qual é o conceito de hipoxemia? Ou melhor, na gasometria arterial, que é nosso exame que mostra hipoxemia, onde é que eu enxergo que o paciente está hipoxêmico? Isso é questão de prova, inclusive de residência, e a questão a letra A, sempre a mesma resposta e todo mundo erra. Alguma ideia, gente? Onde eu vejo hipoxemia? Todos quietos, podem responder, não tem problema. Assim, ó, hipoxemia, tá, pessoal? Quando eu pego uma gasometria arterial, eu vejo a hipoxemia na PO2, pressão arterial de gás oxigênio.
Eu não vejo na saturação. Esse é o primeiro erro de poder entender um paciente hipoxêmico. Então, é na PO2, pressão de oxigênio, que a gente vai ver se o paciente está hipoxêmico. O normal é de 80 a 100 milímetros de mercúrio, certo? Abaixo de 60 milímetros de mercúrio, eu digo que é uma hipoxemia propriamente dita. De 60 a 80 é uma hipoxemia relativa. O corpo ainda consegue demandar para as minhas células e ele ainda consegue fazer o processo, né, de ATP, claro, com restrições, mas ainda consegue fazer isso. Então, só para comentar que a hipoxemia do tipo 1 é a que não tem retenção de gás carbônico. A gente tem só a baixa da PO2, tá, gente? Isso é uma coisa interessante até para vocês irem acompanhando depois, né? Então, assim, o que eu quero entrar com vocês? Pensando, né, na doença. Manifestações extrapulmonares da Covid-19. Esse é um artigo espetacular, é da Nature, e ele nos fez entender por onde entra o vírus de forma anatômica, por que ele compromete tanto e dá alguns sinais e sintomas específicos por causa da anatomia mesmo do paciente. Vamos lá. Gente, só para poder ter uma ideia também, né, eu sempre vou fazendo questões, tá? Dentro de um dos sinais e sintomas que a gente tem é quando a gente começa a sentir menos os odores. A maioria deles, inclusive, fica inexistente, a gente não percebe mais o cheiro, né, de objetos, alimentos, a gente não tem mais essa sensação. Como é que é o nome mesmo que a gente dá para isso? Na parte médica, né? Como é que é não sentir cheiro? Lembram? Tchan, tchan, tchan. Anosmia, gente. Anosmia é, então, o sinal e sintoma, né, parte de específico, né, quando a gente tem a avaliação clínica do nosso paciente. Anosmia é a gente não ter a capacidade de diferenciar ou até mesmo de sentir cheiros. Isso acontece na COVID. Mas por que isso acontece na COVID? É a anatomia. Olha só. A entrada do vírus se dá, então, deixa eu ver, vocês conseguem ver meu mouse? Perfeito. Ele se dá pela área das fossas nasais. A gente tem, lógico, né, toda a parte do epitélio, a gente tem os pelos nasais também, eles pegam até 0,2 micra, né, que é o tamanho dos vírus e tudo, e o vírus da Covid é menor que 0,2, por isso que ele tem essa passagem mais facilitada, não fica preso na região anterior das nossas fossas nasais. Ele entra pela região, então, do nosso nariz, das fossas nasais, ele vem e chega aqui nessa região que é do bulbo olfativo. Ele não pega e inflama toda a área nasal e dá coriza como se fosse um resfriado comum. Não. O vírus específico da Covid, o SARS-CoV-2, ele entra e ele tem afinidade pela parte do epitélio da nossa área de lâmina crivosa, que é onde eu tenho o bulbo olfatório. Ele vai chegar, então, na região do meu bulbo olfatório e ele não vai ficar direto e lesar meus neurônios receptores olfatórios. O que ele faz, ele lesa é a camada epitelial, é a parte estrutural que realmente segura os meus neurônios olfatórios. E é isso que a Covid prejudica e nos deixa com anosmia. Não é lesar neuronal. Ele faz com que aquela camada inflame. A partir dali começa a coriza, sinais e sintomas de irritação nasal, aparenta ser um resfriado comum, mas não é. Ele tem afinidade por mucosa da lâmina crivosa. Agora, por que ele pega e aparece por lá? Na verdade, o que a gente tem de diferente do nosso vírus, tá? Do SARS-CoV-2? Ele tem proteínas, até é chamado de spike protein, né? As espicas de proteínas, que elas fazem binding, que elas conseguem se ligar específico aos receptores de conversão, enzimas, né? Conversoras de angiotensina. Esses receptores estão presentes tanto no nosso epitélio olfativo, quanto também no nosso parênquima pulmonar. Ela faz o binding, faz a ligação com a enzima conversora de angiotensina. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? Medicação antihipertensiva que inibe isso. Inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina. Então, o que a gente tem? Ela faz essa ligação e ela consegue, através dessa ligação chave e fechadura, entra dentro do epitélio
e começa a infecção e replicação dentro da área epitelial. Vocês viram que é uma afinidade molecular e anatômica para poder fazer essa infecção local. Entendido, gente? Bem, vamos lembrar o seguinte, só para vocês terem uma ideia. Vocês têm ideia de quais são os 3 principais fatores de risco, comorbidades de pacientes, para ter uma versão mais grave da COVID? Alguma ideia de qual é o fator de risco, qual é o tipo de doença que o paciente pode ter para poder desenvolver uma COVID mais severa? A gente já tem estudos e também, né, a própria análise dos nossos próprios pacientes e pacientes de fora. A gente sabe que pacientes hipertensos, diabéticos e obesos são exato, olha ali, ó, Brenda, perfeito. Obesidade, hipertensão e diabetes, ótimo. Só não é nessa ordem, tá? É hipertensão primeiro, obesidade em segundo, diabetes em terceiro, tá, Brenda? Dentro disso, por que tem maior afinidade nesses pacientes para versão mais grave? Eles estão vendo a parte molecular e anatômica o quê? Eu tenho pacientes hipertensos, eles têm maior número de expressão da parte de receptores da enzima conversora de angiotensina, eles têm muito maior número desses receptores, principalmente pacientes que já usam inibidores da enzima. O inibidor faz com que aumente a expressão dos receptores para poder competir com a inibição. Então, eu tenho mais receptores para a avidez do meu COVID. Se pensa que talvez por isso os pacientes hipertensos e cardiopatas, muitas vezes, são mais suscetíveis. Se usa inibidor da ECA para quê? Enalapril, captopril, ramipril, para também impedir o remodelamento cardíaco, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, uso crônico da medicação. Outra coisa, pacientes diabéticos, pessoal. Pacientes diabéticos por inflamação e por causa do GLUT4, né? Que é a parte também de expressão de enzimas ali, né? Dos carregadores que fazem a puxada da glicose, eles também têm uma maior expressão da enzima conversora de angiotensina. Tudo vai se explicando. E os obesos da mesma forma. Então, talvez esse seja o principal mecanismo da gravidade da doença. Não por ser obeso, por ser hipertenso ou por ser diabético, mas por causa da expressão dessa enzima na área de mucosa, na lâmina crivosa. Certo? Epitélio respiratório. Galera, então o que eu penso dentro disso? Uma das coisas importantes, né, até para desmistificar, na verdade, quando eu vou fazer a parte da coleta, tá, do PCR para COVID-19, vocês sabem que tem 2 tipos de exames principais de coleta nasal, né? O PCR e o antígeno para COVID. PCR é literalmente pegar o bicho e fazer o PCR, né, cadeia de polimerase, e conseguir enxergar ele. Agora, o antígeno é só quando ele teve a passagem pela minha mucosa eu consigo ver, né, IgG, IgA, IgM, IgE. A gente faz todas as análises, né, para poder ser verificado. Bem, o que é importante de anatomia para a coleta da PCR? Não sei se vocês passaram por isso, mas aqui no Sul a gente passou muito. Muitos pacientes que não queriam fazer exame porque diziam que poderia perfurar o cérebro. Para vocês também aconteceu isso? Não sei se chegou a acontecer aí na região de vocês, alguns com medo, pode furar a cabeça, pode furar o cérebro e tal. Existe também, né, nas próprias redes sociais também apareceu, né? Chegou a mostrar, fulaninho, tá, paciente de tantos anos, fez o exame, perfurou a região cerebral e está internado. Pânico, né? Gente, vamos pensar em anatomia. Coleta de PCR para COVID. Algum de vocês chegou a fazer coleta de PCR? Com o swab longo esse? Olha aí, a Isabelle fez. Sensação, Isabelle e Blenda. Qual é a sensação? Desculpa eu estar rindo, tá? Eu tive que fazer 3 vezes. Se quiserem falar também, não foi muito boa a primeira vez. Por que não é boa, gente? É horrível. Na verdade, a gente sente como se fosse, agora uma situação infantil, tá? Parece que quando tu engasga com Coca-Cola e a Coca-Cola sai pelo nariz, é aquela ardência que acontece. Quem já passou por isso vai entender, tá?
mas é uma ardência muito intensa, porque a coleta, anatomicamente, tem que ser aonde o meu germe está isolado e onde, anatomicamente, a minha orofaringe vai fazer a defesa do meu corpo, pegando o germe, inflamando o local e gerando imunidade. Em que área é isso? Em que parte da orofaringe a gente vai fazer a coleta? É um local onde a gente diz, né, tem um nome, um epônimo, né, eu adoro epônimos, é um epônimo em que faz parte a parte, né, das tonsilas linguais, tonsilas amidalianas, tonsilas nasofaríngeas e a parte também de todas as glândulas de defesas posteriores da nossa nasofaringe. Como é que é o nome desse anel que fica lá atrás? Eu vou até mostrar aqui, ó, fica nessa região aqui e forma realmente um anel de proteção para não ter entrada do germe para a região respiratória inferior, né? Via aérea inferior. Como é que é o nome desse anel? Isso é anatomia. Olha a minha cara. E aí? Anel de Waldeia, galera. Anel de Waldeia é o conjunto das tonsilas protetoras. Isso! Conjunto das tonsilas protetoras lá na nossa nasofaringe. Ele fica como se fosse deitadinho lá no fundo. É ali que eu vou fazer o, desculpa o termo médico, cutuco, tá? É ali que eu vou fazer o cutuco com o meu suave longo para poder fazer a coleta do germe localizado. Ali ele vai se alojar. Qual é o problema desse entendimento, pessoal? Quando se viu que ele fazia, né, que na verdade a COVID, né, o SARS, vinha aqui na lâmina crivosa e se alojava de forma, infelizmente, assim, ignorância, quando eu digo ignorância, é o não saber, tá? Ignorar é o não saber e se tirar ideias precipitadas. Se pensava que para fazer a coleta da RT-PCR se chegava com o suave aqui na lâmina crivosa. Claro que não, eu não vou perfurar a lâmina crivosa e chegar na área cerebral. Como é que eu faço? É lá atrás na área posterior, no meu anel de Waldeia. Certo, gente? Anatomia ajudando também em identificação do germe, certo? Bem, eu quero passar para vocês o seguinte. Quando eu tenho COVID, tá? Que pega a área pulmonar, o que eu tenho de complicação? A gente sabe que consolidação é uma alteração pulmonar vista, né, radiologicamente, em que eu tenho um comprometimento dos meus alvéolos com espessamento alveolar e conteúdo mucoide interno, fazendo com que consolide, com que fique, né, uma área completamente impactada de secreção e inflamação, mas com áreas de passagem de ar, a gente chama isso de broncograma aéreo. Isso é uma consolidação, certo? O que a COVID faz? Por que ela é tão diferente? Ela acomete não a área interna alveolar e não faz a produção mucoide. Ela pega as bordas externas do meu alvéolo. Anatomicamente, meu epitélio externo alveolar fica inflamado, por contiguidade inflama mais interno, e isso impede e dificulta a mobilidade alveolar. Lembra da parte de anatomia? O alvéolo é completamente, né, enrugado dessa forma. E ele tem uma capacidade de abertura, como eu falei, né, para poder fazer as trocas gasosas, para a entrada desse ar. O que a COVID faz? O pulmão fica duro, tenso, e ele não abre. Então, a entrada de ar não vem mais para aquela pressão negativa, né, que a gente respira normalmente, fisiologicamente. Tu inspira por pressão negativa intrapleural, né, que puxa o ar para dentro. A elastância se foi do pulmão na COVID. Então, eu não tenho mais essa capacidade de abertura. Por isso que a gente pensa o seguinte, opa, fase inflamatória. A gente sabe que na COVID, a partir do 7º dia, né, de início de sintomas, é a fase inflamatória. Vai do 7º ao 14º dia, tá, pessoal? Essa é a fase mais complicada, que realmente vai para o pulmão e começa o acometimento, a gravidade, tá? 7º ao 14º dia, segunda fase, fase inflamatória. Então, o que eu tenho durante essa fase? Eu tenho essa inflamação, o alvéolo e o pulmão perdem a parte de complacência,
ficam duros e tensos e o ar não entra mais da forma apropriada. Vamos pensar comigo. Tratamento pensando em anatomia e fisiologia. Se o ar não entra por pressão negativa, por capacidade e elastância pulmonar, eu vou ter que literalmente socar o ar para dentro. Por isso a ventilação mecânica precoce que foi utilizada. Mas a gente sabe que a ventilação mecânica acaba sendo o prognóstico é pior de pacientes que vão para a ventilação. Risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, né, pneumonia nosocomial, queda também da parte de complacência pulmonar, porque tu tá mandando em tudo, tu tem que sedar completamente teu paciente, então a capacidade dele de mobilidade e recuperação já diminui muito. Por isso que foi pensado no quê? Eu tive Covid, né, então nesse período que eu tive, eu verifiquei e percebi essa dificuldade respiratória que o ar não entra. A gente não sente falta de ar, a gente não tem dispneia, a gente tem cansaço, porque a gente não percebe que a expansão pulmonar diminuiu. É uma coisa muito louca dentro dos sinais e sintomas da Covid, tá? Dentro desse cansaço, quando tu levanta os braços, tu começa a sentir um formigamento, até mesmo para lavar o cabelo no banho. Tu tem que deitar os braços para passar aquela sensação de mal-estar. Isso é hipoxemia periférica. Já está com baixa oxigenação no teu sangue e tu não percebe, apesar do teu oxímetro estar mostrando 94% de saturação. Certo, gente? Mas para comentar, quando eu tenho esse tipo de acometimento, ele é externo, endurece meu pulmão, então o que eu vou enxergar no meu exame radiológico? A tomografia de tórax é o padrão ouro, tá, pessoal? Porque o raio-x vai mostrar um infiltrado difuso, né, nas periferias, mas que não é nada específico, eu não consigo controlar ou ver se realmente aquilo pode ser Covid ou qualquer outra doença. Então é importante que a tomografia de tórax ainda é o melhor exame para a gente poder lançar a mão, é sem contraste, tá, gente? Essa é uma toma de tórax sem contraste, tá? Só para vocês verem, então, é um corte axial. É para mostrar, né, que na verdade o parênquima, quando a gente enxerga, né, parênquima saudável, sem alterações, a gente tem um parênquima mais escurecido, com áreas, né, de brônquios maiores, a gente tem os brônquios menores e áreas periféricas alveolares. Galera, olha a tomo de tórax de um paciente com Covid. Eu sei que está pequena a imagem. Ah, eu consigo aproximar. Está aproximando para vocês também, né? Só me dei um ok aí. Sim, aproximou bem aqui. Ah, perfeito. Obrigada, Isa. Então, assim, ó, olhem só o acometimento pulmonar. Vocês conseguem enxergar que é um vidro fosco? Como se fosse jateado. Literalmente um vidro jateado. Essa imagem que a gente vê quando não é interno do parênquima, o alvéolo não está engurgitado de secreção. Eu tenho a capa alveolar prejudicada, gerando esse vidro fosco. Olhem as várias manchinhas aqui, né, que eu estou conseguindo mostrar aqui para vocês. O que vocês conseguem perceber da área de comprometimento da COVID? Em que parte do meu parênquima pulmonar ela mais acomete, gente? Imagens. E aí? O que vocês acham? Periférico ou próximo do hilo principal, que é aqui ao redor dos brônquios fontes? É mais periférico. Vocês conseguem ver isso? E não apenas periférico. O maior acometimento é periférico e posterior. Aqui, lógico, né, decúbito dorsal, né, abdômen para cima, e olhem só a parte da respiratória, né, do meu parênquima posterior, ele é o mais acometido. Vou pegar e vou mostrar para vocês agora a próxima, aqui que eu dei um zoom também, mas são vários foquinhos, né, de vidro fosco, e bem na área periférica pulmonar, isso é característico da COVID. Gente, aqui já tem inclusive broncograma aéreo, ó. Aqui já tem consolidação, inflamação secretiva com passagem de ar, o ar é escuro, né? O ar fica preto dentro da tomo. Então, passagem de ar, o broncograma aéreo, dá para ver bem direitinho o brônquio bonitinho. Olha só. Tchim, 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 tchim. Vocês conseguem enxergar isso?
Aqui já tem uma fase consolidativa associada, mas tudo isso aqui é COVID. Essa tomografia é uma tomografia considerada de 30% a 40% de comprometimento. Lembrando, COVID, a porcentagem de parênquima prejudicado não significa gravidade. Eu posso ter 70% do meu pulmão prejudicado e o paciente ter melhor desfecho, tá? Mas nesse caso, a situação é bem complexa. Se vocês forem perceber pela LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados, né? Vocês viram que eu não tirei o nome nem do paciente, nem a data de realização, tá? Foi dia 24 de dezembro a realização e eu sou a paciente, tá? Essa toma é minha. Por isso que eu tô mostrando para vocês. Então, para vocês verem o grau de acometimento que a gente tem no parênquima pulmonar, tá, pessoal? Nesse momento eu fui internada, eu passei o Natal dentro do hospital, tá? Para poder ser feito todas as medidas, esperei com a ajuda, né, de CPAP e todo o resto. Mas graças a Deus tudo correu bem. Mas foi nesse momento que eu pensei, gente, não pode ser só isso. Tem que ter uma maneira, o acometimento é periférico, é posterior, eu tenho que usar, e é real, tá? Não é porque vocês são da Liga de Anatomia. Eu preciso usar a anatomia ao nosso favor, ao favor dos pacientes. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, tá? O que foi pensado, o que é importante e por que funciona. Vamos lá. Correlação anatômica, tá, pessoal? O que eu tenho? Eu tenho específico a região das minhas cavidades pulmonares, tá? Nas regiões periféricas dentro do meu tórax, e eu tenho a minha área mediastinal, que é a área central. Lembram, né? A gente tem o mediastino, até vou botar aqui, anterior, o timo, resquícios de timo, né? Não é timo, resquícios de timo, linfonodos e tudo mais. O meu mediastino médio, área cardíaca, pericárdia, emergência de grandes vasos, e meu mediastino posterior, que daí já vem, né, arco de aorta, daí a gente já tem esôfago e outras estruturas. É só um resumo rápido, tá? Mas o que a gente consegue entender com isso? O meu pulmão, se vocês forem ver, a maior concentração e maior área dele é na área posterior do meu tórax, é atrás. Porque na frente eu tenho todo o meu mediastino ocupando espaço. E no momento que eu respiro, o meu pulmão escorrega por cima do meu coração. E é uma área muito pequena pulmonar. Por que eu estou comentando isso, gente? Por que a posição prona funciona na COVID? Eu passava os leitos, tá? Verificava os meus pacientes. A gente chegou a ter 150 pacientes, tá? Internados simultaneamente no andar. 150 com COVID grave, tá? Então, assim, ó, dentro dessa área, quando eu chegava, eles já diziam para mim, era até eles comentavam só os pacientes, né? Mas parece o Bob Esponja, que diziam que eu chegava com a espátula e ia virando todo mundo de barriga para baixo. E tem que fazer prona. Por que a prona funciona? Isso aqui é só um desenho esquemático, tá, gente? Só para vocês poderem entender. Aqui eu tenho um corte, então, né, para vocês entenderem a parte axial, então, do corte. Nesse corte, eu tenho o meu mediastino, área cardíaca, a parte, né, da minha coluna vertebral, eu estou em decúbito dorsal, e meu parênquima pulmonar bilateral. Se a gente for fazer uma linha bem no meio subdividindo, eu tenho 50% do total do meu parênquima dos dois lados atrás da área de mediastino, na região posterior do meu pulmão, e eu tenho na região anterior apenas 25% do total da minha área de parênquima pulmonar. Isso é específico anatomia, gente. Mais da metade fica posterior. Se eu tenho mais da metade do meu parênquima em posterior e a COVID pega periférico e pega posterior, mais da metade da minha capacidade respiratória está prejudicada. Deu para entender isso? É onde ataca, é onde eu tenho a maior parte do meu centro respiratório. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu estou deitada, tá, em decúbito dorsal, simplesmente os meus alvéolos, eles ficam mais colabados e ficam mais apertados, porque todo o meu coração mediastino está fazendo peso para trás. Então, eu tenho uma compressão dessa área pulmonar, que é a maior área respiratória. Se eu faço ao contrário, vamos lá, prona, barriga para baixo, literalmente barriga para baixo, né? O que eu estou fazendo? Vamos passar a linha aqui, a prona, tá? Estou em decúbito ventral,
meu coração tá lá, né, encostado na região, né, de externo, ali na área do meu colchão, né, no local onde é que eu tô acomodada, e eu faço com que aqueles 50, passando uma linha bem no meio, né, com que 50% daquele meu pulmão que é responsável pela respiração fique para cima. Por gravidade, o ar sobe e o denso líquido sangue desce. Então, eu vou conseguir, dessa forma, o que eu ventilava 25% em decúbito dorsal, agora em prona, eu ventilo 75% do meu parênquima. E é o que está afetado. Então, eu abro os alvéolos. Deu para entender esse conceito? Isso é importante vocês me responderem. Beleza. Então, por isso que a prona funciona, é a anatomia, é a parte de compressão e da área do mediastino ali, que fica, né, que cobre uma grande área, então, e não deixa o parênquima pulmonar funcionar da maneira correta, e na prona a gente tem essa abertura. Mas vamos lembrar de uma outra parte anatômica, está inflamado, região externa do meu alvéolo, está endurecido. Como é que eu vou botar oxigênio para dentro? Estou de barriga para baixo em posição prona, estou expandindo lá atrás, mas ainda está com a complacência reduzida. Só uma pincelada, né? Oxigênio-terapia, a gente tem oxigênio-terapia básica, aquele óculos nasal, né? Aquele óculos verdinho, vai até 5 litros por minuto. Eu tenho também o que se chamava antigamente, isso vai mudar a nomenclatura agora, de alto fluxo na parte básica de oxigênio-terapia, que o principal responsável são as máscaras de Venturi, porque vão até 15 litros por minuto na parede. Depois da Venturi, e junto com a Venturi a gente também tem a máscara de Hudson, que é com reservatório, né? Que vai até 100% de oxigênio e 15 litros por minuto na parede. Isso falha, a gente passa para ventilação mecânica. Não invasiva, as máscaras, as interfaces, né? Ou invasiva, tubo orotraqueal ou traqueostomia. Certo, gente? A gente tinha um gap gigante em oxigênio-terapia nisso, porque dessa parte das máscaras simples eu pulava direto para a ventilação mecânica. O que surgiu nesse meio tempo? A cânula nasal de alto fluxo. Ela é utilizada mais no serviço americano, ela é da Sparkle, tá? Que é uma das marcas, tem outras 3 marcas também no mercado, utilizada para outras situações, pacientes com DPOC, insuficiência respiratória e tal, e que só o ventinho simples, né, os 5 litros ou os 15 litros da máscara, não fazem efeito. O que o alto fluxo faz? É uma cânula nasal, então, em que eu posso dar ao paciente, oferecer 30 litros de ar por minuto até 60 litros de ar por minuto. Isso é o fluxo de ar que está entrando. E eu posso escolher quantos por cento de oxigênio vai ter associado a esse fluxo. Então, é um ar que ele entra em alto fluxo e ele provoca, por tocar o ar para dentro, a abertura do meu alvéolo. Ele faz com que esse alvéolo rígido expanda. E ele lava esse ar e mantém aberto o sistema respiratório, fazendo com que o CO2 saia melhor e continue lavando. Ele não é que nem ventilação mecânica, que dá os ciclos, né, respiratórios. Tutuf, tutuf. Não, ele é contínuo. Nos 30 a 60 litros, ok? E é isso que a gente usa. Gente, eu só vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o sistema. Ele é conectado, então, tá? Na parede ali de gases, direitinho. É um aparelho extremamente simples que fica ao lado, é o Airvol 2, tá? Que a gente usa, da beira-leito. Ele faz a hidratação desse ar sob alta pressão. Então, a gente usa água destilada, que é aquele bojo ali que vocês viram. Ele umidifica o ar e ele deixa o ar morno. Eu posso deixar de 31 a 37 graus Celsius, eu que faço a coordenação da temperatura. O ar umidificado e aquecido entra melhor e troca melhor os gases dentro do meu parênquima inflamado. Entendido? Por isso que é usado dessa forma. E realmente os resultados, sem mentira, foram incríveis, tá, gente? Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo. Não, esse aqui vai mostrar no paciente, tá? Querido dele, ele cedeu as imagens pra gente, ele deixou a gente filmar.
Então, o aparelho sai com uma traqueia, né, que vocês conseguem ver, que vai até o nosso paciente e a cânula nasal para poder ficar associada. Ela é confortável, ela é de um material que fica bem acoplado na região nasal. O paciente não pode tirar por nada. Não é que nem aquele verdinho óculos nasal de 5 litros que tu pode tirar, não. Esse é fixo. Ele fica o tempo inteiro, inclusive, se alimenta com esse processo no nariz. E é isso que fez com que na parte anatômica, né, a prona, na maior parte do tempo, e forçou a entrada de ar para expandir aqueles alvéolos que estão mais fechados. O que a gente pode perceber dentro do estudo, essa aqui só para vocês saberem que é o nosso protocolo, tá? A gente já pegou pacientes com critério de UTI, terapia intensiva, mas sem insuficiência respiratória grave inicial, quando já estão hipoxêmicos e com uma saturação abaixo de 90%. A gente inicia, coloca em prona, por causa da parte, né, anatômica, coloca o sistema de KNAF, né, catéter nasal de alto fluxo, expande a região posterior e vai lavando aquele ar. O principal da COVID, o que é? Para tu poder sair da COVID e passar por essa fase e não ter um desfecho ruim, tu precisa se manter respirando durante a fase inflamatória. Esse é o segredo. Depois que passa a fase inflamatória, é como se tirasse com a mão. O pulmão volta a ter elastância, volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. Pós-Covid, sequelas anatômicas pulmonares não tem. Não fica com fibrose pulmonar, a não ser que foi para ventilação mecânica e teve outras intercorrências. Mas por Covid pleno, não ficam sequelas, aquelas manchas todas somem, desaparecem, certo? Então, a gente tem mais as sequelas cardiovasculares. Tu fica com cansaço, principalmente uma mialgia, dificuldade de subir, descer pequenos lances de escada, com taquicardia reflexo. A taquicardia reflexo é o mais comum, tá, das sequelas de Covid. Então, você tem que fazer muita reabilitação cardiopulmonar para poder ajeitar isso. Mas prestem atenção numa coisa, pensando em Covid alto fluxo, né? A anatomia ajudou tanto no diagnóstico, quanto no entendimento de onde entra o germe e como ele funciona, como no tratamento associado, lógico, à corticoterapia e aos outros imunomoduladores que a gente faz para controlar a inflamação. E depois vai ajudar também em quê? Na reabilitação. Certo, pessoal? Sei que foi um pouquinho rápido, tá? Não sei se alguém tem algum questionamento, alguma coisa a ser feito, mas é que eu não queria também encher muito vocês, assim, de muitas informações, mas mostrar realmente como a anatomia influenciou nessa parte da pandemia. Eu, inclusive, tenho um documentário que até já passei para a Isabelle, né? Ela me comentou que assistiu, quem tiver interesse, claro. Se vocês colocarem ali no Google, né? Documentário doutora Michelle Ait. Já aparece ali no YouTube, tá? É um documentário de alto fluxo e Covid, mostrando como que eu raciocinei, como que foi feito o protocolo e o depoimento dos pacientes. Na verdade, é um documentário em forma de agradecimento, porque quando eu cheguei com a ideia, a Unimed local, né, ela comprou a ideia, ela doou os aparelhos, eu juntei a equipe hospitalar, fisioterapia entrou junto, entendeu como é que funcionava, fazia junto comigo, o pessoal da limpeza, toda a equipe se uniu. Então, para mostrar que a gente consegue também, né, Covid, lógico, são números de óbitos e gravidades, comorbidades, mas também tem um lado bonito disso, sabe? O funcionamento. Se vocês forem ver dentro do protocolo e tudo, né, eram pacientes de terapia intensiva, pacientes graves, a gente teve sucesso em mais de 92% dos casos. Então, foram 148 pacientes, né, que utilizaram a terapia. Então, isso é importante, sabe? Isso que eu quero mostrar e difundir para as pessoas também pensarem assim e verem que tem outras formas. Vira de barriga para baixo, faz isso, faz aquilo. Tem medicação? Tem. Mas também tem que pensar na parte da essência do entendimento do corpo, né? Parte médica. Certo, galera? Qualquer coisa eu estou disponível para respostas aí, se quiserem conversar. Gente, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat. Fiquem bem à vontade. O pessoal é sempre bem quieto, doutora, então não se assuste. Né?
É Os um meus pouco são mais tímido. louquinhos aqui. Os meus são mais louquinhos aqui. Ah, obrigada, Vanessa, obrigada. É que eu tento passar, assim, realmente, assim, aquela parte do entendimento do que eu faço, sabe? É uma coisa mais direcionada, papum, papum. Porque senão a gente fica e vai. Você tem que entender o quanto o entendimento da anatomia consegue ajudar dentro disso, né? Eu acho que até a gente se conheceu, né, Isa, na verdade foi na Semana Interligas ou algo assim, né, que eu fiz uma palestra, né? Da Semana da Anatomia. Nossa, a aula que você fez E também foi muito legal. isso, que daí eu falei o quanto a anatomia me ajudava dentro da linha de frente para qualquer tipo de patologia, né, dentro de emergência e urgência. Isso. Então, esse é o entendimento que você tem que ter, você tem que usar isso para poder colocar em doenças e análises, não só a anatomia é lindo, mas tem que fazer correlação, tem que juntar com as coisas, né, deixar interligado. Sim, exatamente, Blenda. Como ele mexe, né, no receptor, tá, da enzima conversora de angiotensina, ele não vai causar hipertensão, por exemplo. Mas, na verdade, ele vai usar o receptor como se fosse o sistema chave e fechadura para poder entrar no corpo. Mas ele não faz, na renina-angiotensina, ele não chega a provocar vasodilatação ou a vasoconstrição na parte vasodilatação na inibitória, né, ou vasoconstrição na ativação. Isso ainda não foi comprovado, tá? Ainda não. Uma coisa que a gente vê muito, mas não dá para justificar por isso, tá, Blenda? Uma coisa que a gente enxerga muito são os picos hipertensivos, tá, em pacientes com COVID e internação hospitalar. E não é por white coat syndrome, tá? Não é por síndrome do jaleco branco, por ter medo de médico ou de enfermeiro, não é por isso, não. É crise hipertensiva mesmo. Na verdade, é por causa das altas doses de corticoterapia que são utilizadas, né? Daí acaba tendo rebote hipertensivo. Então, isso a gente tem justificativa, tá? Ah, sim, a consolidação para assumir totalmente nos exames de imagem. Isso é uma pergunta interessante, tá, Vanessa? Gostei da tua pergunta. Na verdade, depois que a gente tem a resolução do quadro COVID, quadro, eu digo sinais e sintomas. Gasometria dentro da normalidade, sumiu a hipoxemia corrigida, certo? A gente tem pelo menos 21 dias, quando o paciente tem doença grave, eu preciso de 21 dias para recuperação clínica. Recuperação de parênquima pulmonar, gente, e cardiopulmonar, 3 meses. Não se faz tomografia de controle para ver se está melhorando ou não. Lembra do que eu falei ali no início? Que a tomografia, o grau de acometimento não reflete a gravidade, não é diretamente proporcional? Então, não se faz tomografias de controle. Eu cheguei a fazer uma tomo, porque no final do processo todo, de 3 meses e tudo, eu tinha que fazer vacina, né? E daí, nesse processo, eu continuava com taquidispneia. Com dispneia, né? Dentro disso, eu acabei fazendo, porque eu fiz a espirometria e queriam comparar com a parte parenquimatosa. Eu fiquei com uma bronquite residual, mas sem fibrose, sem nada diferente. Mas pelo menos 3 meses, tá? Para assumir qualquer tipo de parte de consolidação. Consolidação aparece na segunda fase, né? Fase inflamatória, para a terceira fase. Quando tem consolidação, a gente diz que já está progredindo para a fase tardia da doença, né? Tranquilo. Mais alguma coisa, gente? Aproveitem! Foi difícil, Isabela, me conseguir. E é verdade, coitada. Correu atrás para conseguir. Para ficar compatível o horário, porque, olha, é difícil. É difícil. Tá. E assim, Mas ó. valeu a pena. Ah, que bom, Isa. E assim, ó, falando bem real, tá? Não é só porque vocês são da Alamã e tudo. Os estudos das ligas são importantíssimos. Eu sou coordenadora da Liga de Medicina de Emergência, tá? Da LAIME, tá? Dentro da Unisc e tudo. A gente faz vários processos e coisa, e vídeos e tudo. Assim, ó, qualquer coisa, eu tenho, uma das minhas paixões, e é real, é dar aula, tá? É explicar, ensinar. Eu faço isso por paixão, não é por retorno financeiro, porque a gente sabe que o retorno financeiro não é tão bom, né, dentro disso. Mas assim, ó, qualquer coisa, podem entrar em contato. A Isa tem
E-mail, tem meu WhatsApp, podem fazer perguntas. Pode ser, vi um paciente, um caso clínico, tal, sei lá. Quer tirar qualquer dúvida. No que for possível, eu consigo responder, tá? Isso é bem normal para mim. Meus alunos até se formam aqui, depois do nada eu recebo no meio da madrugada um eletro no celular. E eu, meu Deus, que é isso? Apareceu um eletro do nada. Então mandem história clínica junto, tá? Só para saber do que se trata. Tá? Mas eu tô bem acessível, bem tranquilo, tá, gente? Obrigadão pelo convite mesmo, tá? Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Foi, nossa, muito boa aula, eu adorei. O pessoal também acredito que gostou bastante. A didática que a senhora tem que ser... Nossa, eu adorei. Não tem como não prestar atenção ao longo da aula. Obrigadão. Muito obrigada por ficar também disponível, né, para a gente tirar dúvida. E quando der, já fica um próximo convite aí, se a senhora quiser dar mais uma aula uma outra vez, porque, nossa, eu adorei mesmo. Muito obrigada. Tranquilo, é só achar o tema que a gente resolve. Tá bom, maravilha. gente? Ó, beijo para vocês, tá? Tudo de bom final de noite aí. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Até mais, então. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.